Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho narra a cura de 10 doentes, dos quais apenas um volta para demonstrar agradecimento a Jesus. Os outros vão até os sacerdotes a fim de receberem o libelo de cura da doença e retomarem o convívio social. O que agradeceu foi salvo por sua fé. Apesar de haver tanto para pedir a Deus, cabe-nos reconhecer o que já possuímos e quantas maravilhas ocorrem em nossa vida. Livro da Sabedoria. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi Ele quem os fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor. Salmo 81. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, ao pobre e ao humilde absolvei. Libertai o oprimido, o infeliz, da mão dos opressores arrancai-vos. Eu disse, ó juízes, vós sois deuses, sois filhos todos vós do Deus Altíssimo. E contudo, como homens morrereis, caireis como qualquer dos poderosos. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe:
levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Jesus continua seu caminho para Jerusalém na narrativa de Lucas. No trecho deste domingo, ele passa pelas regiões da Galiléia e da Samaria. Eram lugares periféricos e distantes do centro religioso judaico. Ao entrar em um povoado, vieram-lhe ao encontro 10 homens acometidos pela doença então chamada de lepra, pedindo que fossem curados. Eles deveriam ficar longe e sinalizar para que outras pessoas não se contagiassem ao se aproximarem deles. Por isso, antes de chegarem até Jesus, pararam a certa distância e gritaram, pedindo misericórdia ao Mestre. O emprego do título de Mestre demonstra que reconheciam os ensinamentos de Jesus como semelhantes aos de outros líderes judaicos que ensinavam. Em muitos relatos, Jesus se aproxima, toca o enfermo e o cura. No presente episódio, contudo, Jesus apenas vê o grupo e ordena: ide mostrar-vos aos sacerdotes. De fato, os sacerdotes possuíam a autoridade, conforme as prescrições da lei, para declarar quem se encontrava em enfermidade e quem já se tinha curado. Assim, a eles cabia atestar que aqueles 10 estavam liberados da situação de exclusão social em que viviam. Nesse caminho, todos ficaram curados. O relato poderia finalizar desse modo. No entanto, interessa para Lucas destacar a reação de um deles, que, percebendo-se curado, voltou para Jesus em vez de seguir adiante para o cumprimento da rotina legal de se apresentar aos sacerdotes. Já não como excluído, ele glorificava a Deus em alta voz e se prostrou diante de Jesus, agradecendo. O homem em questão era um samaritano, considerado pelos judeus rigorosos como um infiel e um idólatra. Jesus observa que 10 foram curados e apenas um voltou para agradecer-lhe. Os outros 9 se preocuparam com a prescrição legal de apresentar-se aos sacerdotes. Conformaram-se com a cura física e continuaram com uma prática religiosa de cumprimento de preceitos. Não reconheceram a novidade da salvação trazida por Jesus. O homem que voltou para agradecer reconheceu algo mais naquele que o curara. Jesus não era como os outros mestres da lei. Seu ensinamento acontecia por meio de ações transformadoras. A vida do samaritano tinha mudado por causa da cura e pelo encontro que teve com Jesus. A gratidão dele foi oportunidade de experiência da salvação. Ele escutou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Desse modo, o agradecimento gerou uma relação mais profunda e fecunda entre aquele que voltou e Jesus. Enquanto os 9 apenas ouviram a palavra de longe, o que voltou agradecido prolongou seu encontro. Reconheceu que Jesus era distinto dos outros mestres e acolheu a salvação em sua vida. Oremos. Senhor, prostramo-nos diante de Ti, humildes com louvor, e sempre em nossas vidas damos-Te graças. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.